É uma alegria poder compartilhar com você mais uma vez as boas novas da salvação que veio para o homem. Vamos conversar hoje sobre um assunto bastante delicado e polêmico. Você sabia que hoje igrejas têm praticado ensinos de demônios? Talvez você não tenha pensado, mas nós vamos analisar juntos esse assunto, porque ele envolve a nossa salvação e a vida eterna. E se hoje nós não estamos praticando as coisas que Deus deixou, isso quer dizer que nós não vamos ter o privilégio de morar com Deus um dia na eternidade. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos acompanhar, analisar juntos e assim nós vamos ser beneficiados porque estamos examinando. Também podemos ajudar a outras pessoas que estão em outros lugares e incentivar as pessoas a fazer o mesmo que estamos fazendo, analisando atentamente as coisas que estão escritas, que ficou registrado, para que possamos examinar as Escrituras e não errar. Mas voltando no assunto, mas qual é a prática que tem se praticado hoje na igreja, que são ensinos de demônios, chamadas igrejas? Pelo menos, nós não vamos citar nomes, mas pelo menos 2 grupos no mundo têm praticado há muito tempo e continuam praticando ensinos de demônios. Já pegou a sua Bíblia? Abra comigo na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, e assim juntos nós vamos examinar. E eu gostaria que você estivesse, quando examinando as Escrituras, pudesse pensar qual a igreja que está próxima à sua casa que pratica um desses itens que nós vamos citar aqui agora. Existem outros, mas nós vamos citar 2 exemplos de prática que é muito comum em nossos dias. E você pode escrever no canal, depois falando, olha, eu descobri a tal igreja. E você pode escrever no canal mostrando que você sabe qual a igreja que pratica ensinos de demônios. Vamos abrir então? Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, no versículo de 1 a 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Vamos juntos. Ele diz no versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É muito pesado isso. Eu não gostaria de ouvir, que estou praticando na igreja onde eu estou, esses ensinos que são de demônios, que ele vai falar daqui a pouco. Eu acho que nem você gostaria de ser acusado por Deus que está praticando ensinos de demônios e não do que Deus revelou. Mas, primeiro ponto, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Primeiro, perto da sua casa existe alguma igreja que as pessoas proíbem casamentos? Os dirigentes da igreja, seja mulher ou homem, que não podem casar? Perto da sua casa tem algum grupo assim? Eu imagino que sim. Então eu gostaria que você escrevesse no canal, se você conhece. Segundo item, perto da sua casa, na sua cidade, ou às vezes até nos vilarejos, nos sítios, tem alguma igreja que proíbe alimento? Alguma bebida, algum alimento? Pense bem. Lembra que não pode comer algum tipo de carne, algum tipo de bebida? Pensa bem. Ele está dizendo que alguns que têm a mente cauterizada, pessoas, líderes de igrejas, que proíbem o casamento, ou às vezes não são casados, mulheres que não podem casar, também aqueles que têm a mente cauterizada por ensinos de demônios, apostatarão da fé, pegaram a fé em Deus, mas estão usando os ensinos que são obras
dos demônios, que proíbem casamentos e que proíbem alimentos. Eu gostaria, sinceramente, que você que está ouvindo pudesse olhar e escrever no canal. Olha, aqui perto de casa tem um grupo tal assim, assim, que as pessoas dirigentes não são casados, tem mulheres e tem homens. Também tem outra igreja que proíbe algum tipo de alimento. Eu gostaria. Assim você vai estar identificando o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Repetindo a leitura, volta comigo lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Interessante observar isso. Então reconhecemos, e é comum a gente dar graças a Deus pelo alimento. Eu sei que você faz isso, eu faço isso. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a chuva quando cai, agradecer quando nós chegamos no mercado, que vemos muitos quilos de feijão, muitas saquinhas de arroz, com fartura. O nosso país é assim, mesmo que você não more na roça. E quando você mora ou está passeando no campo, você vê grandes plantações de cana, de milho, de feijão, de soja e outros mantimentos. A gente fala, olha como Deus é maravilhoso e como é bom. Você nem precisa ter uma religião para você reconhecer que isso é uma bênção de Deus. Mas aqui ele está dizendo que homens que têm a mente cauterizada têm proibido alguns tipos de alimento, também têm proibido o casamento. É interessante observar essas coisas, né? Agora, percebemos que estas pessoas não estão prestando atenção nos ensinos de Jesus. Porque esses ensinos vêm para a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue. É a igreja que pertence a ele. E ele está dizendo, repete comigo aqui no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, pela gratidão, agradecendo a Deus, é santificado. Podemos ter opção de não querer casar para viver uma vida inteira para Deus, mas isso não é religião, isso é a opção da pessoa. Podemos ter também gosto para determinados tipos de alimento e outros não. Deus criou nosso organismo diferente. Então você pode gostar de carne de porco e não gostar de carne de boi, ou gostar de carne de boi e não gostar de carne de porco. Você pode gostar de feijão e não gostar de arroz, e daí por diante. Alguns tipos de verdura e outros não. Alguns tipos de suco e outros não. Mas isso não quer dizer que se trata de religião. Isso não tem nada a ver com religião, porque ele diz que tudo que Deus criou é recebido e é bem-vindo para poder alimentarmos. Agora, vem tais homens que se apoderaram da fé por obedecer a ensinos de demônios e começa a proibir casamento, dizendo que pessoas que estão diante da igreja na frente não podem ser casado homem e nem algumas mulheres. Acaba se trancando em algum tipo de recipiente, dizendo que estão fazendo isso para salvar o mundo. Logo vem outros com ensinos que alguns tipos de alimento não se pode comer. O que Paulo está falando para Timóteo aqui, você deve ensinar estas coisas para a igreja, porque já existe algumas pessoas no meio que apoderaram-se da fé por obedecer a espírito de demônios, a ensinos de demônios, que têm a mente cauterizada. Essas pessoas não querem
servir a Deus segundo o evangelho que foi revelado. O que ele diz para Timóteo no mesmo capítulo, no versículo 16, depois que Timóteo faz uma série de colocação, e ele fala para Timóteo, olha Timóteo, expondo estas coisas, as coisas do evangelho, você será um bom ministro de Cristo. Mas se você começar a partir para esses lados de coisas que Deus não está falando nada, você não é mais um ministro de Cristo, um servo de Deus. Você já está servindo demônios. É muito triste isso, mas tem muita gente fazendo isso hoje e talvez mais perto de onde moramos do que imaginamos, porque está espalhado esses dois tipos de proibição do casamento e de alimento, está bem pertinho de mim e de você. Mais uma vez, identifique, responda aí no canal, faça isso, faz um exercício, né? Você não está acusando ninguém, você simplesmente está relatando um fato que está no nosso meio. Não vou citar nome dessas igrejas. Mas o que ele fala para Timóteo no mesmo capítulo 4, ele fala para Timóteo, olha, você deve meditar bem nas palavras do Evangelho, ter uma boa consciência diante das coisas que foram reveladas através dos santos apóstolos, inclusive quem escreveu esta carta é um dos apóstolos, o apóstolo Paulo, e ele chega no versículo 16, ele fala para Timóteo assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Percebeu? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Né? Porque se ele não tiver cuidado dele mesmo, ele vai praticar as coisas erradas. Vai acabar deixando de casar-se, vai acabar se afastando de alguns alimentos. Então, Timóteo, cuida de você mesmo para você não correr nos ensinos de demônios. E sabe que até Paulo falou para Timóteo mais tarde um pouquinho, nessa carta, ele falou, Timóteo, não fique só a tomar água. Toma um pouco de vinho por causa das enfermidades que você tem no seu estômago, porque o vinho é cicatrizante. Ele não está mandando Timóteo beber. Adicionar um pouco na água e tomar é para fazer bem, é como um remédio isso para o estômago. E sabemos que até hoje, se você faz uso de suco de uva, você elimina muitas coisas de doença que pode dar no seu estômago, porque ele é cicatrizante, né? Paulo não está mandando Timóteo aqui embebedar ou encher a cara, não. Não é esse o ponto. Mas no versículo 16, vamos completar o versículo aqui do capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Timóteo, você ainda é uma pessoa jovem, você está na igreja para transmitir estas coisas, porque o diabo já está entrando na igreja. E entrou naquela época e vem fazendo estrago até hoje, bem pertinho de nós. E as pessoas têm praticado esses dois itens aqui, tem outros mais, mas esses dois itens, não sabendo que é ensino de demônios. É gravíssimo isso. Mas o diabo é o pai da mentira. E ele cega as pessoas. Por isso ele falou para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que é a doutrina? Doutrina são os ensinos de Cristo. Não é ensinos que está aí na igreja, né? Usar tipo de roupa, algum tipo de cabelo, uma postura. Não é isso que ele tem falado. De jeito nenhum. Ele está falando justamente de alguém que tira a doutrina que Deus está ensinando por obedecer a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Por isso ele disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como as pessoas que estão ouvindo o que você tem falado, Timóteo. E Timóteo vai obedecer, por isso ele é um servo fabuloso na mão de Deus para continuar, na verdade, progredindo no Evangelho e preservando as pessoas que haviam crido em Cristo Jesus. Ainda, no mesmo livro, nós podemos observar que esse conselho que ele dá para Timóteo, ele ainda continua falando para Timóteo, porque Timóteo teria que ser um exemplo para outras pessoas. Timóteo não podia cair nos ensinos errados, senão, igrejas do qual Timóteo foi enviado estaria desviando
para outras direções, que seriam as direções do ensino de demônios. Olha comigo no capítulo 6 do mesmo livro da primeira carta de Timóteo. Abriu? Já chegou lá? Versículo 11 do capítulo 6. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais as coisas? Ensinos de demônios. Deve ser a mesma palavra para mim e para você. É como se eu estivesse falando, tu, porém, ó José Carlos, foge desses ensinos, que está bem próximo da sua casa, que proíbem casamento e proíbem certos tipos de alimentos. Foge destas coisas, coisas erradas, essas e outras. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Aí ele fala no versículo 15, a qual em suas épocas determinadas há de julgar todas as coisas. Cristo vai voltar na época certa. Então, tu, porém, você e eu, foge dessas coisas. Quando ele mencionou no versículo 13, exorto-te perante Deus que preserva a vida. A vida está guardada dentro dos ensinos do Evangelho, do qual Cristo abriu a sua boca e revelou para todos nós na era cristã. De todas as coisas perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, e que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos praticar isso até a volta de Cristo, ou até o dia que Deus permitir que vivamos nesse mundo, a qual em suas épocas determinada há de ser revelada pelo bendito, único soberano e Rei dos reis, Senhor dos senhores, que é Deus único, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele seja a honra pelos séculos e por toda a eternidade. Paulo termina aqui falando para Timóteo, glorificando e adorando a Deus. Agora, por que será que ele dá conselho para Timóteo? Porque o Espírito Santo, que está expressando no versículo 1 do capítulo 4, ele sabe que o ataque do maligno vai ser através de homens que se apostarão da fé, que agarrarão a fé, e vai começar a agir carnalmente, e vai começar a dar ouvidos a ensinos de demônios. Pessoas que não têm a firmeza espiritual, que não têm coragem de ser um verdadeiro filho de Deus e começa a formar discípulos para si mesmo. O intuito desses vídeos é fazer com que você e eu não caia nesses erros e que possamos também ajudar a outras pessoas a sair desses mesmos erros. Por isso, você que está assistindo o vídeo, que já foi inscrito no canal, vai lá, toque o sininho, dê um joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque você vai receber mais mensagens. E, além de tudo, não é só para escrever, é para que isso não fique só com você, mas que você possa ajudar a outras pessoas e mostrar para eles que bem pertinho deles tem igrejas praticando ensinos de demônios. Faça isso. Seja um mensageiro. Ajude outras pessoas também a sair dos erros de tais homens insubordinados que estão obedecendo a ensinos de demônios. Que Deus nos abençoe.